aqui, digamos, temos hoje aqui a honra de ter entre nós alguém que tem o percurso académico que tem, a intervenção académica que tem, um dos grandes especialistas na sua área em Portugal, reconhecidamente, não é? Mas, para além disso, tem uma intervenção cívica, que continua, uma intervenção cívica permanente há muitos anos, que é muitíssimo relevante. O tema da conferência que o professor Paz Ferreira nos vai brindar hoje é um tema que promete muito, não é? Uma nova administração para uma nova sociedade. Ai, e se nós precisamos de uma nova administração? Ai, e se nós precisamos de uma nova sociedade, não é? Portanto, a reflexão que vai partilhar connosco é certamente do maior interesse para todos, permitirá abrir pistas da reflexão, a análise crítica que cada um vai fazer, e eu, segundo o que há bocadinho a Isabel dizia, aos caríssimos colegas do CAGEP, diria que depois, no debate, que se abrirá no quesito e várias questões, porque certamente será também um momento importante de partilha no conhecimento sobre as questões que vão estar em. Não me vou atardar mais. Muito obrigado, caro professor Eduardo Paz Ferreira, nós conhecemos há muitos anos. É com muito prazer que eu vejo aqui, virtualmente, no ISCTE, não é? Tem a palavra. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Naturalmente, as minhas primeiras palavras são para agradecer ao professor João Salles Gomes o convite para estar aqui hoje nesta sessão sobre um tema com o interesse, a atualidade e o impacto que este tem e, sobretudo, as palavras inexcedivelmente generosas que teve a vontade de me dirigir. É verdade que nos conhecemos há muitos anos, por vezes a vida não nos fez estar muito próximo, mas conhecemos há muito tempo e sempre tive por ele admiração e respeito pelas suas qualidades. E quanto às palavras, enfim, lembrei-me de uma velha graça que acho muita piada. Quanto às palavras serem excessivas, parece que uma vez o professor Ferrer Correia, que, enfim, para os que não são de direito, é um nome que não dirá muito, e daí não é completamente verdade, dado que ele foi durante muitos anos presidente do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, e que uma vez, quando alguém o tinha apresentado com elogios desmedidos, disse que os elogios foram excessivos, mas souberam bem. Eu estou um pouco nessa posição. Queria agradecer também à doutora Isabel Flores o trabalho na montagem desta máquina, que para mim é sempre uma coisa que está muito para além das minhas capacidades, mas sei o que é a sua enorme competência ao trabalho do Instituto. O ISCTE em geral e o IPS em particular têm assumido um papel central na universidade que muitas vezes se esquece ou se esquecia, mais do que se esquece hoje em dia, da necessidade de abrir para a polis e para procurar o enriquecimento através do diálogo com aqueles que lá estiveram ou até com os que não estiveram, mas que podem contribuir para uma dinamização diferente do estudo. Eu lembro-me, enfim, o professor Sampaio da Nova, quando foi reitor, aliás, tinha um lema que era transformar a universidade, escrita normalmente, portanto, com S, em universidade com C, para significar esta abertura para a cidade. Bom, ele não está lá já, mas continuou este movimento. E
a universidade deixou de ser aquilo que era quando eu vim estudar no início da década de 70, vinha dos Açores, não fazia a mínima ideia o que era uma universidade, enfim, foi uma grande surpresa passar de uma turma de 30 alunos para uma turma de 400, que é o monstruoso Anfiteatro 1 da Faculdade de Direito de Lisboa, monstruoso, embora muito bonito, da autoria de Pardal Monteiro, mas naquela altura parecia-me uma coisa verdadeiramente devastadora. Mas era uma universidade muito isolada da sociedade. E até me lembro que, quando fiz o meu doutoramento é sobre um tema de dívida pública, e, enfim, nesse tempo era muito frequente os candidatos a mestrados, a doutoramentos, irem falar com os vários professores do grupo de disciplinas para obterem uma espécie de ameno sobre o tema, se estava bem, se estava mal e tal. E interrompi porque lembrei-me de uma ótima história a esse propósito, que foi a professora Isabel Magalhães Colasso, que era uma figura importantíssima na Faculdade de Direito de Lisboa e durante décadas e décadas a única mulher professora, a única mulher doutorada. Uma vez um colega meu foi-lhe pedir sugestões de tema para doutoramento e ela respondeu-lhe: não lhe vou dar nenhuma, o doutor vai se casar com a tese de doutoramento para os próximos anos. E da mesma forma que não lhe indicaria uma mulher para se casar, também não lhe vou indicar uma tese para viver com ela nos próximos anos. Mas lembrei-me, portanto, que um dos professores com quem fui falar, dos professores mais idosos e tal, que bom, um tema tão sólido, tão debatido na Universidade Portuguesa, enfim, sobre a qual já há muita matéria. É que sabe, o meu amigo fez aquela tese de mestrado sobre as finanças regionais, uma realidade assim em movimento, não está nada estabilizado, essas não são boas teses para a universidade. Bom, conto isto para perceber como estamos longe disto. E para sublinhar a importância muito grande do IPS nesta matéria, que se fica a dever seguramente ao diretor de curso, o professor Ricardo Paes Mamed, por quem tenho uma enorme estima e admiração, pela capacidade dele de expor sempre ângulos interessantes e ângulos importantes em matérias fundamentais, pela qualidade dos professores que congregam e, enfim, pelo programa que me foi facultado, que li com prazer e que é um programa de excelente qualidade, assim como são os docentes do grupo, do mestrado. Ora bem, se olharmos, aliás, para este programa, a primeira coisa que reparei é que e isso não lhe tira nada em modernidade, não tem nada a ver com isso, é que ele é um exemplo típico de como a ciência da administração pública evoluiu depois da sua definição por von Stein em 1885, quando ele fez uma coisa muito importante, que foi criar uma ciência da administração e tirar isso do domínio do direito administrativo, ou das finanças públicas, ou da ciência política, para considerar que se tratava de uma ciência autónoma que exigia depois a congregação de várias outras ciências para poder realmente cumprir os seus objetivos. Hoje em dia há muitas outras ciências que não existiam nesses longínquos anos de 1885 e todas elas convergem aqui de uma forma que me parece extremamente positiva. Ora bem, queria saudar calorosamente os alunos do mestrado e também dizer-lhes uma coisa, que é nestes tempos de pandemia, em que as pessoas não sentem muita energia, não têm muita capacidade de ir à luta, digamos, é sempre muito bom ver que há quem esteja determinado em continuar, em avançar, em progredir, em lutar contra
a apatia para que a Covid, de alguma forma, nos chama. E estamos aqui juntos para essa demonstração, digamos, de força. O juntos, claro, é um juntos relativo, mas, enfim, é o possível, o que já é bastante bom. A qualidade dos candidatos a este curso impressionou-me bastante, e impressionou-me bastante também pelo que revela de humildade pessoal e científica que um conjunto de quadros já altamente qualificados na administração pública queiram continuar a sua aprendizagem, queiram saber mais, queiram atualizar os conhecimentos. Ora bem, num certo sentido, nós vivemos num tempo em que as incógnitas são muitas, enfim, não é a primeira vez que nos encontramos num mundo cheio de incógnitas, mas a incógnita criada a partir da Covid e da pandemia foi especialmente violenta, se quisermos. Sabe-se muito pouco sobre o que se vai passar. Os cientistas não têm certezas nenhumas, nem se irá acabar, nem quando é que irá acabar, nem se as vacinas vão funcionar, nem se haverá sequelas nas pessoas que foram declaradas curadas, mas se isto no futuro continuará a haver problemas. Portanto, há toda uma série de dúvidas. E, sobretudo, há também toda uma série de dúvidas como vai evoluir a economia sujeita a zonas de confinamento, sujeita, digamos, a uma situação muito difícil, que leva, por vezes, aliás, àquelas manifestações pavorosas e um pouco selváticas das pessoas que entendem que não se deve fechar nada, que não se deve usar máscaras, que nada, que se deve andar assim, e depois dá alguns resultados desagradáveis, como sabemos. Ora bem, mas o problema é que, para além de tudo mais, esta pandemia coincide com um tempo terrível do ponto de vista da governação dos Estados. Raras vezes teremos tido uma classe política tão fraca na generalidade dos Estados. É evidente que todos nós tendemos a pensar nas pessoas da nossa geração como sendo mais fracas do que as pessoas que vieram antes, mas, por exemplo, na União Europeia, quando pensamos nos Founding Fathers, enfim, ficamos com a impressão que já não há muitos Jean Monnet, já não há muitos Schumann, já não há muita dessa gente capaz de pensar com uma dimensão muito para além do trivial. E, por outro lado, surgiu, cresceu uma onda terrível de descrença política, das pessoas deixarem de acreditar na classe política e de porem em causa os valores fundamentais do Estado de Direito. A nossa determinação é, portanto, fundamental para a construção de um mundo melhor. Ou, se quisermos, numa expressão de que gosto muito e que deu, aliás, o título a um livro anterior meu, é uma sociedade decente, que é aquilo que hoje não somos. Hoje não somos uma sociedade igualitária, não somos uma sociedade que respeite os direitos de todos, não somos uma sociedade preocupada com a pobreza, com o bem-estar geral. Se a primeira globalização, com um papel mais do que relevante de Portugal, trouxe ao mundo frutos muito importantes, não nos podemos esquecer que criou também uma grande desigualdade entre esses países colonizadores e os países que viram os seus recursos serem conduzidos para as metrópoles. Metrópoles onde também não eram distribuídos sequer igualitariamente entre os cidadãos. Mas se a primeira globalização foi isto, então a globalização dos nossos dias, essa teve consequências mais complexas
mas em muitos aspectos mais negativos. É certo que, digamos, de algum ponto de vista, houve Estados que viram crescer os seus produtos internos brutos de forma extraordinária, que recuperaram muito do seu atraso, mas tudo isto impôs ao mesmo tempo regras de jogo brutais, com contextos de exclusão e de miséria, destruindo em larga medida o que era o edifício jurídico do Estado de Direito e criando em sua substituição um conjunto de regras de legitimidade totalmente duvidosa, de instrumentos como instruções, circulares de bancos, enfim, tudo isso muito afastado do que era, digamos, o meu mundo e seguramente o mundo de muita gente. As sociedades modernas são, aliás, sociedades extremamente divididas. Tudo é pretexto para dividir nos nossos dias. As etnias, a nacionalidade, a diferença de rendimento, a fé, a origem familiar, ricos e pobres é uma divisão emblemática, mas muitas outras fazem o seu percurso. E o já não muito pudor que disfarçava essas dicotomias desapareceu, apagado pelo aparecimento de uma extrema-direita fanática, que muitas vezes goza de uma tolerância e cumplicidade só equiparavam àquela que lhes foi outorgada nos tempos da ascensão de Hitler e dos fascistas ao poder no século XX. E é estranho como é que, 100 anos depois, se pode ver um espelho a repetir muito dessa história. Compreender aquilo que se passa hoje exige, no entanto, lembrar uma coisa curiosa, é que os nossos dias, de alguma forma, partiram muito de um acontecimento extremamente feliz, que foi o fim da Guerra Fria, o acabar com o conflito entre o Oriente e o Ocidente, a queda do Muro de Berlim. E tudo isso criou condições para se acreditar que se ia viver num mundo muito melhor, num mundo muito mais justo, muito mais igual, em que as pessoas teriam muito mais felicidade. Eu lembro, por exemplo, na altura de estar a falar com o Dr. Francisco Salgado Zenha, que era uma grande personalidade, enfim, como sabem, um dirigente socialista de qualidade ímpar, e dele-me expressar essa alegria dele e tal. Ele, nessa altura, já tinha bastante idade, eu era bastante mais novo, e ele estava muito mais alegre do que eu, achava que iam acontecer coisas ótimas. Bom, infelizmente não aconteceram. Aconteceu uma coisa muito esquisita, eu diria até, que foi esta. Cai o muro de Berlim e, portanto, haveria, aparentemente, condições para que os partidos social-democratas, socialistas democráticos, se vissem livres daqueles parentes incómodos que podiam ser os partidos comunistas da Europa Oriental e se orientassem no sentido da criação de sociedades mais igualitárias. Nada disso. Estes partidos ficaram como que paralisados pelo temor de qualquer confusão com essa gente e encetaram um caminho para a direita que ficou com uma figura emblemática, a de Tony Blair. E há aquela blague, que é mais do que uma blague no sentido que existe realmente, foi a entrevista de Margaret Thatcher, a dama de ferro, a grande força do conservadorismo inglês e mundial, que quando lhe perguntaram qual tinha sido o maior sucesso do seu reinado, digamos assim, da sua obra, respondeu Tony Blair. E não se pode dizer que fosse uma resposta totalmente inadequada. E o que é que aconteceu? Portanto, aos poucos foi desaparecendo o debate político e foram desaparecendo as vozes que defendiam os pobres.
Os partidos socialistas e os partidos social-democratas tinham tido sempre uma função nas sociedades, que era a de facilitar o diálogo entre os pobres, entre os operários, designadamente, e os poderosos e ricos. A partir de certa altura, deixaram de o fazer e deixaram esse terreno aberto para a extrema-direita, como sabemos hoje. Isto começou em França, no tempo de Le Pen, com a Frente Nacional, quando se deu uma transferência maciça de votos do Partido Comunista Francês para a Frente Nacional. E continua a acontecer um pouco por todo o lado. São partidos sem qualquer espécie de ética ou de pudor, mas que usam muito bem o descontentamento das pessoas para as levarem a vir até aquelas formulações de explosões de raiva, explosões seguramente muito mal dirigidas, porque muitos dos que estão a fomentar seriam os primeiros a merecer tê-las como destinatários. O mundo foi, portanto, mudando, enfim, claro que mudaria sempre, mas foi mudando de uma forma muito pouco agradável. Já há uns anos, o Le Monde entrevistava uma realizadora, atora franco-argelina, Rakid Brakni, a quem pediram uma imagem da nossa época. E ela respondeu uma coisa que eu acho absolutamente notável. E disse, a selfie, a que chamo selfish. Ela traduz a autossuficiência da nossa época. Já não estamos face ao mundo. Viramos-lhe as costas. E quando as pessoas se não fotografam a si mesmas, é ao prato ou às crianças que expõem. Não compreendo a ideia. Tenho vergonha. As selfies, de facto, com as permanentes ligações aos iPhones, aos iPads, enfim, não sei mais a que mecanismos, de facto sei pouco disto, aos jogos, às redes sociais espalhadoras de mensagens de uma violência extrema e de retratos completamente distorcidos da situação do mundo, caminharam neste sentido. E caminharam para um mundo que se foi desertificando, em que as pessoas deixaram de se dar uns com os outros, passaram só. Primeiro era a falar pelo telefone, agora cada vez reparo mais que as gerações mais novas, eu tenho um filho que tem 22 anos, por exemplo, eles já quase que não falam, só mandam mensagens e tal. Cada vez é um mundo mais estranho. Um mundo que podemos dizer que é um mundo de escapismo, um mundo em que se pode dizer que já não se quer saber nada e que nada nos interessa. Estamos completamente nas tintas para coisas verdadeiramente bárbaras que se passam na frente dos nossos olhos. Eu lembro, por exemplo, no anterior governo italiano, o ministro do Interior, o fascista Salvini, que proibiu o desembarque de imigrantes naufragados na Itália. Parece que virá a ser julgado por isto. Espero bem que sim. Toda a minha confiança no sistema judicial para esse efeito. Ora bem, esta atitude deste ministro não é propriamente uma novidade e tem uma base teórica por trás, o que é muito interessante, porque a revolução conservadora em economia atingiu níveis que não consigo perceber como são possíveis. Mas, por exemplo, em 1960, um economista chamado Garrett Hardin escreveu um artigo chamado The Tragedy of the Commons, sobre o problema do excesso de coisas gratuitas. E, nesse artigo, ele promovia aquilo que chamava a ética dos barcos de salvamento. E que ética era essa? Os recursos são limitados, portanto, os ricos devem tirar os pobres à água. Portanto, digamos, há uma teorização científica que conduz a isto.
E houve universidades que tiveram professores destes, e houve revistas académicas que publicaram artigos científicos destes. Como sabemos, também acontece na minha faculdade, serem publicados alguns artigos estranhos, mas estas são coisas completamente para além de todos os limites. Em 1979, um presidente norte-americano, pelo qual, confesso, tinha uma enorme simpatia, mas que nunca conseguiu um papel muito relevante na história do país, até pela permanente hostilidade da direção do Partido Democrata, que nunca aceitou que ele aparecesse como um outsider que ninguém apoiaria e ganhasse as primárias e depois ganhasse as presidenciais. Falo naturalmente de Jimmy Carter. E Jimmy Carter, em 1979, faz aquilo que ficou conhecido pelo discurso do consumismo ou do mal-estar. E diz-nos então Carter, que começa por recordar o passado de confiança que guiara o desenvolvimento da nação e servira como laço entre as gerações. Tínhamos fé nesses dias. Comenta ele, para desabafar depois que numa nação que se orgulhava do trabalho árduo das famílias fortes e da fé em Deus, demasiados de nós tendem a adorar a autoindulgência e o consumo. A identidade humana tendeu a deixar de se definir pelo que as pessoas fazem, mas pelo que possuem. Mas descobrimos que de ter objetos e consumi-los não satisfaz a procura de um significado. Aprendemos que possuir coisas e consumi-las não satisfaz o vazio da vida sem confiança nem propósito. Carter não teve, no entanto, tempo, é um destes presidentes de um só mandato, não teve tempo, não teve força para inverter as coisas. E o mundo passou, portanto, cada vez a ir mais nesta pegada do consumismo, da desvalorização dos valores, do tal mal-estar de que falava Carter, e que foi associado a formas de marketing cada vez mais agressivas, cada vez mais invasivas, cada vez mais desonestas, se quisermos, mas cada vez mais sedutoras para os cidadãos. A globalização dos mercados financeiros criou uma dependência ainda maior do poder político em relação ao poder económico. De tal forma que o Papa Francisco, no seu primeiro ano, segundo ano de mandato, foi convidado pelos organizadores da Conferência de Davos, ou seja, do Fórum Económico Mundial, onde se juntam todos os grandes financeiros, banqueiros, enfim, todas as grandes fortunas do mundo e muitos políticos muito importantes, presidentes da República, primeiros-ministros e tal. Ir a Davos é uma aspiração de qualquer empresário, enfim, porque para lá entrar é preciso uns limites, é preciso atingir valores de riqueza muito grandes. E nesse fórum de Davos, os economistas transmitem mensagens aos políticos sobre o que querem que as façam e sobre o que acham que é bom para a economia. Ora bem, isto é esquisito para mim, porque, como dizia o Papa Francisco, que foi convidado para ir lá, não foi, mas mandou uma carta em que pedia aos financeiros lá presentes que consagrassem os trabalhos a ver como é que a economia podia servir a política em vez da política servir a economia. Bem, é o que se chama um sermão aos pais. Através da ditadura neoliberal, instaurada em nome da liberdade e recorrendo pouco à repressão armada, não que normalmente se faz, criou-se um sistema de fome, miséria, morte e indignidade, uma vez mais com larga sustentação intelectual. Esta situação, com o seu cortejo de horrores cada vez mais vivos, ligado a uma percepção de impotência, levou à opção pela autossatisfação e ao desinteresse por um projeto global
em que fosse visível a falta de voz dos que têm menos poder. E permitam-me que dê de novo a palavra ao grande Papa Francisco, que ainda este mês, no dia 3, publicou uma nova e notável encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos, em que aborda estas e outras questões com a sua extraordinária capacidade. E diz-nos ele, cito: durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e lentamente ia caminhando para variadas formas de integração. Por exemplo, avançou-se o sonho de uma Europa unida, capaz de reconhecer raízes comuns e regozijar-se com a diversidade que a habita. Lembremos a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia, que desejavam um futuro assente na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre tantos povos do continente. E ganhou força também o anseio de uma integração latino-americana e alguns passos começaram a ser dados. Noutros países e regiões, houve tentativas de pacificação e reaproximação que foram bem-sucedidas e outras que pareciam promissórias. Mas peço desculpa, mas a história dá sinais de regressão, continua a citar o Papa Francisco. Reacendem-se conflitos anacrónicos que se consideravam superados. Ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. Em vários países, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diversas ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Isto lembra-nos que cada geração deve fazer suas as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Hão de ser conquistados cada dia. Não é possível contentar-se com o que já se obteve no passado, nem instalar-se a gozá-lo, como se esta situação nos levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Estamos em presença de um mundo distópico nas suas mais variadas manifestações, que nos afasta tanto das belas ideias de Thomas More, por exemplo, na Utopia, quando nos diz, e cito Thomas More, parece-me que onde existe propriedade privada, onde as pessoas medem todas as coisas em relação ao dinheiro, é muito difícil estabelecer nos negócios públicos um regime que seja ao mesmo tempo próspero e justo. A menos que considerem justo que as melhores coisas sejam atribuídas às piores pessoas, ou que considerem feliz que todos os bens sejam partilhados entre pouca gente, enquanto outros estão na pior miséria. Por isso, reflito numa Constituição tão sábia em que, com um mínimo de regras, tudo seja regulado para o bem de todos, de tal modo que o mérito seja recompensado e que, com uma grande repartição em que ninguém seja excluído, cada um tenha uma grande parte. É muito impressionante reler estas palavras. Como era possível ter então já um pensamento tão esclarecido e como é que foi tão difícil pô-lo em prática? E, pelo contrário, como foi tão fácil destruir estas ideias e, por exemplo, afastar tanto o universo público e o universo privado? A atual situação é, de facto, sensivelmente agravada pelo afastamento da prática política dos valores, pelo distanciamento das elites em que as populações se não reconhecem e que levam a crer em sentimentos de que a política é com eles, com as elites, com os outros.
Nada de mais errado. A política é conosco. Não podemos permitir que nos desapropriem. Mas os mecanismos sociais estão longe de o evitar. A permanente evolução tecnológica, associada a um marketing agressivo, desonesto e criador de falsas necessidades, em ambiente crescentemente desregulado, veio agravar substancialmente a situação. Como dizia há pouco, suspeito que o bom Papa Francisco, com as exceções que seguramente estão aqui nesta sessão, se entretém bastante para falar aos peixes. E esses peixes, não podemos esquecer, vivem dentro de enormes aquários, que são os canais de televisão, que espalham por todo o mundo o mesmo modelo. Os programas são iguais em todos os lados e têm a mesma falta de qualidade, a mesma falta de decência, eu diria, em todos os lados. É a falta de informação e debate político, é a substituição dos noticiários por listas de trivialidades, é a transmissão maciça do futebol, das discussões dos comentadores de futebol, é o esplendor, a glória, o glamour dos apresentadores, as transferências de apresentadores de estação, são as possibilidades imensas que os reality shows, tão bem retratados por um excelente filme italiano, que espero que tenham visto, que é o Reality, de Matteo Garrone, abrem para os mais desfavorecidos que passam a viver na esperança de poderem ter acesso a um bocadinho daquela prosperidade, a serem tornados eu não sei os nomes técnicos disto, mas os vencedores do Big Brother ou coisa assim, e através disso passarem a ser convidados para festas e remunerados para irem a festas, como se tratasse de grandes figuras da cultura, da política, do que quer que fosse. Depois, restam os vencidos e os excluídos do sucesso. Mas para justificar a posição destes, uma vez mais, não faltam livros de economia que envergonham a ciência, justificando a pobreza como um pressuposto para o desenvolvimento económico. Falei dos jornais, poderia falar dos jornalistas. Eu, há muitos anos, eu comecei a minha carreira como jornalista, e, aliás, adorei esse período. Não sei se hoje gostaria de ser jornalista, claramente. Mas é curioso, em 1974, eu trabalhava num jornal, a República, onde se abriu um largo debate sobre quem é que definia os contornos da informação. Se os jornalistas, se os tipógrafos, que existiam na altura. Hoje já não há tipógrafos, hoje é tudo processos muito mais modernos. E no caso da República, triunfaram os tipógrafos que ficaram, digamos, com o jornal e com a orientação do jornal. Hoje em dia, obviamente, esta discussão já não tem lugar, nem tem lugar a que se seguiu, que era quem manda nos jornais, os donos ou os jornalistas. Não há dúvidas sobre isso. Mas também não é importante, porque o pensamento de uns está cada vez mais próximo dos outros. Foram muitos os jornalistas que se foram reformando, que foram desaparecendo, foram os jornais cada vez mais à procura de pessoal contratado a prazo, sem condições e totalmente explorado. E que não tem, digamos, condições para fazer qualquer informação decente. Em economias formalmente livres e democráticas, criaram-se, portanto, formas de despotismo e de esmagamento do pensamento alternativo
olhar para os jornais portugueses, bom, para já são poucos os jornais que resistem, pelo menos em papel, e ver como são poucos e como dizem todos a mesma coisa. É verdadeiramente surpreendente ler um artigo que não seja igual a outro. Mas, se isto assim é, não significa que isto seja bom. O debate é que sim, seria essencial. Mas aquilo que nós temos permanentemente a passar na frente de nós são as caras de pesadelo. É Marine Le Pen, é Putin, é Bolsonaro, Assad, Erdogan, Vítor Orbán, Rodolfo Duterte, os senhores da guerra em África, todos estes sinais dos tempos. E a par deles, toda uma série de anónimos, possuídos pela zanga, pela fúria, pelo mal-estar. Essa situação de distopia, durante muito tempo, deu origem a filmes muito interessantes, que vão desde a Metrópolis, do Fritz Lang, até a Laranja Mecânica, por exemplo, ou Fahrenheit 451, mas aos poucos foram desaparecendo esses filmes que visavam criticar e visavam avisar para o que se estava a passar, para se passar a filmes que, quando apresentam imagens dessas, é no fundo para o prazer das pessoas. E, portanto, digamos, as coisas pioraram muito. Tivemos uma primeira revolução e uma segunda revolução industrial que criaram um passo importante na evolução mundial, trouxeram pessoas para as cidades com o abandono dos campos, e enfim, não sei se isso foi necessariamente bom, mas a terceira revolução industrial associada à globalização caracterizou-se por um crescente uso de recursos informáticos e, peço desculpa, e processos de produção industrial, e pela diminuição constante do desemprego, de mão de obra humana, principalmente nas tarefas braçais, sendo substituída pelas máquinas, sistemas automatizados, computadores e robôs industriais. Eu lembro-me já há muitos anos de entrar numa farmácia na minha terra e pedir um medicamento. Aconteceu uma coisa estranha que eu nunca tinha visto, que foi um medicamento que saltou da parede e veio parar às minhas mãos. E eu perguntei ao homem que estava lá a trabalhar na farmácia, olha lá, o que é isto? Não, temos um computador formidável, isto é uma coisa de ponta, isto é magnífico e tal, viu a velocidade com que nos deram o seu medicamento e tal. E eu olhei para ele e só pensei, mas este homem não percebe que isto é o início do desemprego dele, porque agora ainda passou pelas mãos dele, mas a seguir vai deixar de passar. E vamos ter, de facto, uma nova revolução industrial, uma nova revolução tecnológica, melhor dizendo, que irá transformar radicalmente a forma como vivemos, como trabalhamos, como nos relacionamos com a realidade. Os novos poderes de transformação virão das engenharias genéticas, das neurotecnologias, de áreas que são misteriosas, nebulosas para os cidadãos comuns. No entanto, as suas repercussões far-se-ão sentir nas nossas personalidades e num modo como nos relacionamos até nos lugares mais distantes do planeta. A revolução afetará o mercado de trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de rendimento. E as suas consequências impactarão a segurança geopolítica e tudo aquilo que é considerado ético. É curioso pensar que esta evolução vai deixar muito tempo livre para os trabalhadores, ou pode deixar. E isso lembra-me um texto extraordinário, pouco conhecido, escrito por Keynes em 1930, e que é um texto sobre como vamos viver, que se preocupa sobre como irão viver os netos da geração dele.
mais ou menos esta altura do campeonato. E, diz ele, nessa altura, com a evolução tecnológica que se vai verificar, entretanto, as pessoas não precisarão trabalhar mais do que 15 horas por semana e poderão ter o resto do tempo livre para convívio familiar, para discussões, debates, para ir ao cinema, ao teatro, enfim, para terem uma vida boa. Bom, é muito provável que cheguemos às 15 horas ou qualquer coisa de parecido. Agora, se isto vai ser bom, tenho muitas dúvidas. Eu não sei o que é que as pessoas vão fazer ao resto do tempo, porque o que isto significará provavelmente é que vão estar ainda mais horas ligados aos ecrãs. Eu não uso muito, mas confesso que de vez em quando recebo um aviso do tempo que passei na frente do ecrã, fico verdadeiramente aterrado. E, portanto, dou comigo a pensar, será que isto seria bom? Não sei. De qualquer forma, há sempre o problema de saber como se poderia sustentar esta situação. E isto, evidentemente, é tudo um pouco ainda incerto, um pouco nubloso. Ora bem, aquilo que se passa hoje e que mais me impressiona é, no entanto, a percepção de que se não procuram novas soluções. Repito, em Portugal, todos dizem o mesmo. Os que não dizem ou têm a sorte de ser convidados para uma sessão como esta, ou discutem lá em casa com os filhos, que provavelmente já terão uma ideia diferente, porque terão professores que lhes explicaram como o progresso é bom, como é bom, enfim, tudo isto é bom. Mas isto não acontece em quase nenhum outro país. No estrangeiro, estamos a assistir neste momento a um debate vivíssimo sobre qual deve ser a orientação da política económica. E jornais conservadores, jornais ligados ao poder económico, como o Financial Times, o Economist, o Foreign Affairs, publicam textos profundamente alternativos. Por exemplo, o Financial Times, ainda recentemente, escreveu um editorial do Board em que dizia isto: terão de ser postos em cima da mesa reformas radicais que revertam a direção política das últimas 4 décadas. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia e deverão ver os serviços públicos como investimentos e não como pesos, olhando para as formas de tornar os mercados de trabalho menos inseguros. A redistribuição deve voltar à agenda. Os privilégios dos mais ricos deverão ser colocados em questão. Políticas até aqui consideradas excêntricas, como o rendimento básico universal e os impostos sobre a riqueza, têm de fazer parte das novas soluções. Financial Times, repito. Mariana Mazzucato, uma grande economista que todos conhecem, neste número de outubro da Foreign Affairs, recorda a propósito da crise de 2008 e situa que os governos resgataram os grandes bancos de investimento que tinham contribuído diretamente para a crise. E quando a economia se relançou, foram essas mesmas instituições que colheram os frutos da recuperação. Os contribuintes, por seu turno, viram-se perante uma economia global tão fragilizada e desigual como antes e com a mesma intensidade de carbono. Nunca se deve desperdiçar uma boa crise, diz a popular máxima dos definidores de políticas, mas foi exatamente isso que aconteceu. E daqui conclui a grande economista que alguns que falam da recuperação da pandemia referem um objetivo apelativo, um regresso à normalidade. Mas esse é um objetivo errado, porque o normal não funciona. Ao invés, o objetivo devia ser, como muitos afirmam, reconstruir melhor. Há 12 anos, a crise financeira proporcionou uma oportunidade rara de mudar o capitalismo, mas foi desperdiçada.
Agora há outra crise a apresentar-nos uma nova possibilidade de renovação. Desta vez, o mundo não pode dar-se ao luxo de a desperdiçar. É, pois, desta ideia que temos de partir. Não se trata de retomar aquilo que acontecia, a ordem jurídica e social que existia antes da pandemia vir torturar-nos ainda mais a existência. O que há é que procurar criar uma nova ordem social assente na colaboração, assente na solidariedade entre as várias classes, entre os vários elementos da sociedade. E aqui entra a questão da divisão entre público e privado. Há um pequeno livro do Norbert Bobbio, que é extremamente interessante, que aborda este tema de forma muito profunda, da forma como se criou uma dicotomia extremada entre público e privado. Tudo se passa como se fossem mundos distintos, com regras próprias e objetivos distintos. Houve épocas de predomínio do público, houve épocas de predomínio do privado. Mas foi difícil encontrar o equilíbrio. E, sobretudo, esta questão de público e privado serviu de arma de arremesso político de uma forma totalmente inaceitável. Serviu muitas vezes, serviu já antigamente, mas foi sobretudo a partir da política da Troika que as coisas foram especialmente graves, tentando-se criar um conflito entre os trabalhadores públicos privilegiados, que recebiam fortunas, que não faziam nada, e os pobres trabalhadores privados sacrificados para garantirem a vida dos trabalhadores públicos. Nada de mais falso. José Pacheco Pereira, cá está, uma das vozes livres de Portugal, escreveu ainda em 2017 um artigo intitulado no Público, um artigo intitulado O amor da direita radical pelos trabalhadores do setor privado. E em que nos diz, e cito, não é por acaso que os governantes dos anos de ajustamento pensavam, como aliás a imprensa económica, que a economia eram as empresas, como se estas existissem sem trabalhadores, vistos apenas como um custo que era preciso diminuir. Nesses anos, nunca se dirigiam aos trabalhadores, a não ser para impor as célebres reformas estruturais no mundo do trabalho, todas no sentido de facilitar os despedimentos, pôr em causa a necessidade de haver uma justa causa, diminuir salários e pensões, combater os direitos dos reformados, acabar com a negociação coletiva, enfraquecer os sindicatos, fragilizar o lado dos trabalhadores em relação aos patrões, numa relação social que é já de si muito desigual. Tudo isto foi feito pelos mesmos que agora amam os trabalhadores do setor privado face aos privilégios no setor público. Aliás, na verdade, o que muito os incomodava era não poderem fazer na função pública o mesmo que faziam no privado. E embora tivessem feito algumas coisas, o Tribunal Constitucional conseguiu travar outras e, portanto, enfim, as coisas não foram tão longe como estas pessoas gostariam. Mas multiplicou-se um ambiente de declarações contra o setor público e da necessidade de cortes e tal, e aos poucos, aliás, o número de funcionários públicos que já vinha de trás em descida desceu radicalmente. E desceu radicalmente com dois aspectos graves. Deixou de ser uma redução apenas pelas reformas, mas pela saída de muitos dos melhores quadros da função pública que encontraram melhores condições no setor privado, ao contrário do que diziam esses teóricos. Essa concessão contra o trabalhador público, contra a administração pública, também ela tem por trás uma construção universitária, uma construção económica, que é a da teoria dos burocratas,
definida especialmente por um autor chamado William Niskanen, que depois foi assessor económico do presidente Reagan, enfim, nada de muito extraordinário, é normal, e que tinha a ideia que esses malandros dos dirigentes públicos só queriam era enriquecer-se e enriquecer os seus serviços, gastando muito mais do que seria necessário. Esta é apenas uma parte de uma escola mais vasta, da Public Choice, que entende que os políticos só visam, digamos, à semelhança de qualquer cidadão que atua no mercado económico, obter ganhos aqui traduzidos em ganhos políticos. Ora bem, é necessário, contra tudo isto, definir uma racionalidade económica diferente. Como todos sabem, algumas experiências feitas neste domínio foram experiências também elas bastante negativas, mas com grande êxito. Foi, por exemplo, o caso do New Public Management, que teve um enorme sucesso no final do século passado e ainda neste século, e que se traduzia em transformar, no fundo, todas as instituições, todos os serviços públicos, numa espécie de lojas onde as pessoas iam e tratavam dos seus assuntos como se fossem simples consumidores, negando-lhes o que são essencialmente, que é cidadãos. E é como tal que têm que ser tratados. Pessoalmente, estou muito convencido que o futuro da administração pública e o futuro da direção da administração pública tem de passar pela capacidade de modernização e da capacidade de lidar com a revolução tecnológica. António Costa e Silva, que por quem eu tenho uma enorme admiração, tem sido aí, aliás, alvo de ataques soezes que só posso ver como coisas mesquinhas de pessoas que teriam gostado de fazer o trabalho que ele fez, ainda por cima fez o pro bono, teriam gostado com certeza de fazer com uma remuneração adequada das suas grandes empresas. E, portanto, vi, por exemplo, um economista muito célebre protestar como é que era possível ser um engenheiro a fazer um programa de recuperação. Bom, não sei se há muitos. Agora que António Costa e Silva isso não tenho dúvidas. E uma das coisas que ele acentua muito é que temos que ter uma administração pública que atue de forma proativa, designadamente na célebre questão da gestão dos fundos europeus. E a cooperação público-privada é provavelmente um domínio essencial. E muitas vezes é esquecido o sucesso que se obtém em formas de cooperação público-privada. Normalmente, quando se quer apontar a grande superioridade da empresa privada, fala-se em Silicon Valley, o expoente máximo da atividade empresarial privada. Ora bem, Silicon Valley é tudo menos isso. Uma autora chamada Margaret O'Meara escreveu, em 2019, um livro intitulado The Code Silicon Valley and the Remaking of America, e em que diz isto: o mito de Silicon Valley como um conjunto de cowboys empreendedores e em roda livre não dá grande espaço ao envolvimento do grande governo. Ao mesmo tempo que a antipatia pelas burocracias e pela política rotineira vem constituindo a imagem de marca da cultura tecnológica de algum tempo a esta parte. Mas a história oculta, que desvendo neste livro, mostra que o governo norte-americano esteve sempre presente desde o início. A roda empreendedora de Silicon Valley começou a girar durante a Guerra Fria, altura em que o FBI pôs em marcha um programa inédito de apoio à investigação e ao desenvolvimento científico. Não foi apenas uma questão do governo gastar muito dinheiro. Foi a forma como o gastou que se tornou importante. O dinheiro foi descentralizado, tornado competitivo,
enviado para contratados públicos e universidades, incluindo Stanford, cujos reitores revolucionaram planos de estudos para criarem o que chamaram de pináculos de excelência em cursos especializados de engenharia que correspondiam exatamente ao que a indústria eletrónica da era da Guerra Fria queria e necessitava. Enfim, continua depois essa descrição a explicar como ainda hoje se mantém o apoio do Estado a Silicon Valley. Mas, porventura, mais interessante, mais sedutor, pelo menos para mim, que era muito jovem nesta altura, e, portanto, seguramente tudo o que se passou quando éramos muito jovens era mais sedutor, foi a ida à Lua. A ida à Lua é um empreendimento extraordinário que o presidente John Kennedy decide fazer através da colaboração da NASA e do setor privado. E durante 8 anos, a NASA e as empresas privadas de setores tão variados como o aeroespacial, o teste e a eletrónica colaboraram no programa Apollo, investindo e inovando em conjunto. Graças à ousadia e à experimentação, conseguiram aquilo que o presidente John F. Kennedy considerou a maior, mais incerta e arriscada aventura alguma vez intentada pelo homem. E note-se, a ideia aqui não era obter lucro, não era obter a comercialização de tecnologias, era mesmo conseguir o desenvolvimento do conhecimento, era conseguir avançar em áreas de conhecimento. Bom, são tudo histórias, dir-se-ia, passadas, e agora temos que ver como iremos enfrentar o futuro. Se posso voltar rapidamente ao plano Costa e Silva, que não é, aliás, muito detalhado quanto à administração pública, ele diz-nos que é primordial apostar numa administração pública mais qualificada, mais eficiente e em serviços públicos de qualidade, reforçando também a aposta na inovação e na modernização administrativa para melhor servir os cidadãos e as empresas, em linha com a estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública 2020-2023. Para o sucesso deste plano, é essencial a reforma da administração pública. Portugal tem hoje, e há muitos anos, uma administração pouco criativa, orientada para pareceres e não para decisões, processos e resultados. Uma das queixas mais frequentes das empresas tem a ver com a excessiva burocracia que envolve todas as interações com o Estado, com a dispersão e multiplicidade dos organismos envolvidos, provocando uma espiral de atrasos que muitas vezes mata os projetos, não podendo garantir-se que o bem público seja melhor defendido. Pelo contrário, parecem ser os planos simplex dos últimos anos aqueles que dão melhor resposta. Há muitas áreas onde trabalhar, o governo tem andado a procurar encontrar rumos. Há pouco tempo ainda foi publicada a resolução do Conselho de Ministros de 31 de julho de 2020, sob a estratégia para a inovação e a modernização do Estado e da administração para o horizonte 2000-2023, desenvolvendo-se em torno de 4 eixos centrais: investir nas pessoas, desenvolver a gestão, explorar a tecnologia e reforçar a proximidade. No preâmbulo, afirma-se que a inovação e a modernização devem ser transversais à administração pública para uma transformação contínua dos seus processos e dos bens e serviços que presta, aumentando a sua eficiência e qualidade. Para que isto aconteça, o governo deve reforçar a capacidade de criar valor, cultivar uma relação permanente com a comunidade, promover o envolvimento ativo dos cidadãos e empresas e desenvolver uma administração pública inovadora, aberta, consciente dos desafios da sustentabilidade, capaz de entregar serviços públicos adequados às necessidades reais das pessoas e de acompanhar a evolução das exigências da vida em sociedade. A administração pública portuguesa tem, por outro lado, como sabem, um farol, que é a Constituição. A Constituição portuguesa ocupa-se da administração pública,
garantindo-lhe que ela visa a persecução do interesse público e o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos cidadãos, cabendo aos órgãos e agentes uma atuação com respeito pela igualdade, profissionalidade, justiça, imparcialidade e boa fé. Ora bem, temos, portanto, estes pontos de referência que nos levam a permitir acreditar que há de haver uma nova administração pública aberta, próxima, democrática e capaz de se reinventar. Nisto continuo a acreditar, não enquanto utopia, no sentido retorcido de que não haverá lugar à sua realização, mas, pelo contrário, como uma realidade concretizável com o esforço de todos os que queiram empenhar-se neste projeto comum. E os que aqui estão seguramente querem. Muito obrigado a todos. Peço desculpa se me alonguei demais. Tenho dificuldade sempre em gerir o tempo. Muito obrigada, professor, por esta excelente intervenção com tantas pontas por onde pensarmos e por onde refletirmos, não só no modo como aqui chegámos e, portanto, cheia de referências históricas, como vamos caminhar daqui para a frente nesta conjuntura que se apresenta neste momento um pouco ainda incerta, como começou, e ainda cheia de incógnitas e cheia de incertezas. Mas o que interessa aqui é que os nossos participantes agora avancem com as suas questões e com o debate, aproveitando a generosa presença do professor Eduardo Paz Ferreira entre nós. Não sei se o professor João Salles Gomes quer acrescentar alguma coisa a estas minhas palavras e depois abrimos o debate então. Apenas acrescento uma ideia de base, tem a ver com o facto de que o professor Eduardo Paz Ferreira, com a interessantíssima palestra com que nos brindou, fez aquilo que era expectável que fizesse, abriu um conjunto de pistas de reflexão, utilizando a aproximação que fez, mas por outras palavras, muito fora da caixa, não é? Como se poderia dizer, não é? Hoje, não é? E ainda bem que foi possível fazer isto neste contexto. Muita coisa para refletir, sem dúvida, extremamente interessante, a partir da ideia de que não vale muito a pena, não ser a nível micro, eventualmente esta ou aquela questão, no fundo não vale muito a pena pensar a administração pública, pensar a reforma e modernização da administração pública sem inserir no seu contexto. Em primeiro lugar, pensar a administração pública no contexto do Estado, porque, que se saiba, não há administração pública sem essa realidade política que é o Estado. E depois, o contexto da sociedade em que se insere a administração pública. O professor Paz Ferreira passou uma perspectiva histórica e apontou, digamos, um conjunto de pontos-chave que caracterizam o presente e depois partiu para, digamos, terminando com uma visão, apesar de tudo, de esperança na capacidade de, num contexto muito complicado, enfim, fazer diferente com a administração pública que temos, mas sabendo que, efetivamente, o contexto merece ser olhado com toda a atenção, merece ser compreendido, o contexto da sociedade, o contexto do Estado. Não é? A reforma e modernização da administração pública não é uma questão técnica. Tem aspectos técnicos, evidentemente, em relação a um ou outro aspecto, mas é, no fundo, uma questão política. Não tem a ver com as políticas públicas, tem a ver com a política, com a satisfação das necessidades coletivas, e isso implica opções de fundo que não são, obviamente, digamos, de ordem técnica. Não é? Portanto, tudo isto que nos trouxe o professor Eduardo Paz Ferreira permite, naturalmente, agora a reflexão de todos e, particularmente importante neste momento, a Isabel referia, é que aproveitem a generosa disponibilidade do professor Paz Ferreira para fazer alguns comentários, com a mesma liberdade com que ele deu a sua opinião, bem a vossa, comentários, ponham-lhe questões,
permito-me dizer, aproveitem, não é, a possibilidade de ter connosco o professor Passos Ferreira. Isabel. Obrigada, João. Temos então aberto o debate. Eu sugiro, portanto, temos aqui a Filipa Jesus, que me fez chegar aqui, gostava de fazer um comentário. Por favor, Filipa, o microfone é seu. Então, boa tarde. Eu gostava primeiro de agradecer ao professor Eduardo Paes Ferreira a intervenção. Foi com muito gosto que o ouvi, até porque ele acabou por tocar em muitos aspectos que eu sinto aqui como dirigente da ANCAP, e foi muito interessante ouvi-lo, até porque me revi em muitas das coisas que disse. Eu não vou propriamente fazer uma pergunta, gostava mais de fazer um comentário sobre a minha experiência como dirigente da administração pública e, de facto, o que senti quando aqui cheguei. E o que senti foi as pessoas, os técnicos da administração pública, alguns muitíssimo bons e muitíssimo empenhados, mas completamente afogados em tarefas burocráticas, que acabaram por, portanto, eles ao longo dos anos, penso que acabaram por nem sequer perceber que podiam ter outras funções, porque estavam de tal forma afogados em tarefas burocráticas e administrativas, que depois foi difícil até que eles mudassem um bocadinho o registro e percebessem que podem fazer mais do que isso. Mas acho que isto também tem a ver com um período longo de uma enorme desvalorização dos serviços públicos, serviços muito ao abandono, foi o que eu senti quando aqui cheguei. E acho que a administração pública precisa muito de atenção, precisa muito de investimento. E pronto, e é isso. No fundo, era só este comentário que eu queria fazer. Obrigada. Muito obrigada, Filipe. Acho que é um comentário muito pertinente e que será com certeza partilhado por muitos dos seus colegas e por todos nós. Eu gostava de recolher mais 2 ou 3 comentários, 2 ou 3 questões e depois voltar ao professor Eduardo Paes Ferreira para ele poder comentar os vossos comentários e fazermos aqui um bocadinho de conversa paralela. Temos mais alguém que, como a Filipa, queira partilhar experiências, ideias, vivências? Sandra, claro que pode intervir. Sandra Paiva pede a palavra para intervir. Boa tarde a todos. Eu estive a ouvir o senhor professor Eduardo, revejo tudo aquilo que ele disse. Nós temos uma imagem da administração pública já bastante antiga e neste momento eu estou a fazer um mestrado em Gestão e Administração Pública e daí eu ter pedido para participar nesta conferência. Eu também já fiz o Forget, portanto também conheço muito já de como funciona a administração pública e eu quando cheguei ao meu serviço sou relativamente jovem, não é? E a maior parte das pessoas estão, como disse a colega anteriormente, vidradas naquilo que já era. Ou seja, o que é que eu tenho de fazer? X, Y e Z. E pronto, não fazem mais nada. Isto não é meu, é daquele, isto não é do nosso serviço, é daquele. E andamos um pouco a empurrar uns para os outros aquilo que todos devíamos fazer. Porque assim, nós todos somos uma equipa. Não há equipa A, B, C e D, somos todos uma equipa. E eu penso que isto é que está entranhado ainda dentro da administração pública. Por isso, não é fácil colocar digitalmente todos os serviços, porque os próprios trabalhadores não estão enquadrados. Os jovens, sim, eu estou, os meus colegas da minha idade também, todos os outros tiveram que aprender a lidar com computadores, com as novas tecnologias, não sabem anexar um anexo, fazer um anexo no e-mail, numa aplicação. Portanto, também há que valorizar estes funcionários que estão a dar o melhor de si e que são muitas vezes e que estão muito empenhados, mas o modelo e o tema desta conferência foi vamos mudar a administração para um novo tipo de sociedade. Qual é o novo tipo de sociedade? Será que nós estejamos agora também a ver um outro tipo de sociedade e a necessidade obrigatória, como aconteceu agora com o Covid, de reformular muitas coisas que já existiam e que ninguém queria mudar porque estava bem assim e porque ia funcionando? Portanto, eu quero só, de facto, agradecer esta oportunidade, agradecer ao professor que teve uma visão global no âmbito da administração pública e em tudo o que se passou desde o século XIX, não é, até este momento. Muito, muito obrigada. Obrigada também, Sandra.
A Irmelinda quer falar. Irmelinda, pode falar, por favor. Muito boa tarde. Primeiro queria agradecer, de facto, esta excelente oportunidade que foi poder ouvir o professor. Revi-me imensas coisas que ele disse, aprendi também bastante. Eu sou funcionária pública quase há 40 anos, já são muitos mesmo, sempre trabalhei na administração pública. E gostei sobretudo da forma muito proativa como ele terminou, até porque eu costumo dizer que o meu lema também é, portanto, o sonho que manda a vida e a utopia é precisa para nos fazer agir e ela será sempre possível. Portanto, gostei muito, de facto, da forma como ele terminou e queria só acrescentar aqui alguns pontos. Da minha experiência, que é na administração local, pública local, o que eu vejo muito, embora agora há 5 anos esta parte de trabalho na administração central, é que há uma cultura que, infelizmente, eu acho que permeia a incompetência. Não há verdadeiramente formas de incentivar aqueles que são bons trabalhadores a poderem mostrar o seu mérito porque sabem que ele é reconhecido. O que acontece é que há trabalhadores bastante válidos que são colocados, como penso que era Jesus que falou naquela questão de as pessoas estarem repartidas por funções burocráticas, administrativas e não conseguirem depois mostrar o seu valor, as suas competências, portanto, as suas capacidades nas tarefas para as quais até o conteúdo funcional das funções para as quais foram contratadas, elas não conseguem porque não têm oportunidades. E eu acho que a administração pública, se quer evoluir, tem de facto que rever esta forma de, a nível da gestão dos recursos humanos, apostar mais nas capacidades, no know-how dos seus trabalhadores, desburocratizando algumas das tarefas ou contratando pessoas nas áreas administrativas para desempenhar essas funções e deixando que outras que são contratadas para funções técnicas superiores poderem desenvolver o seu trabalho. Por outro lado, há também um aspecto que eu considero menos bom, que são grupos, elites, não sei agora também precisar, que se organizam dentro dos serviços e que depois não deixam que certas pessoas que têm capacidades e que querem e podem e sabem que podem fazer mais, mas não pertencem àquele grupo, passo a expressão, dos eleitos, e passam sempre à margem. No entanto, no geral, eu tenho conseguido encontrar excelentes colegas, trabalhadores incansáveis, que dão muito de si, mas depois, como não veem o mérito reconhecido, vão para o outro lado. Obrigada, Irmã. Já era só. É um ponto muito relevante, de facto, na administração pública. Eu vou pedir ainda à Inês Isabel Ramalho que faça a sua intervenção e depois, a seguir, devolvo a palavra ao professor Eduardo Paz Ferreira e depois voltaremos para uma segunda ronda, se houver. Portanto, Inês Isabel Ramalho, por favor. Não sei se consegue ouvir. Lindamente. Muito boa tarde. Gostava muito, antes de mais, de agradecer ao professor Paz Ferreira esta excelente palestra que nos deu, até porque me fez recordar os meus tempos de faculdade, porque fui aluna do professor Paz Ferreira e, portanto, avivou-me a memória de tudo aquilo que nos ensinou. Eu gostaria mais de fazer um comentário, e um comentário que se prende com um aspecto que o professor Paz Ferreira focou, que tem a ver com o facto de nós termos serviços públicos que necessitam de ser modernizados e, portanto, temos que ter uma modernização tecnológica. Esta modernização tecnológica esbarra na falta de recursos que existem. E, por outro lado, temos, no outro lado da balança, o fator que para mim é absolutamente determinante na função pública, que são as pessoas que trabalham na função pública. A necessidade da sua capacitação e formação e também o reconhecer que essas pessoas existem por si só. E, portanto, hoje em dia não podemos falar em conciliação da vida pessoal, profissional e familiar e manter um quadro legislativo que em toda esta linha continua muito espartilhado, muito complexo
e que não permite valorizar e lançar mão de mecanismos que facilitem os próprios serviços da administração pública a progredir nesta matéria, nesta vertente mais humanista, e aproveitar também para isso as questões tecnológicas. Muito obrigada, Obrigada, Ana Isabel. Eu vou então passar a palavra ao professor Eduardo Paz Ferreira, que nos pode, se calhar, ajudar a pensar e a enquadrar estas questões das pessoas, não é? Já há bocado falámos das pessoas nesta primeira parte da nossa sessão de hoje. Como é que as pessoas se podem enquadrar e evoluir nos desafios que a administração pública tem pela frente? Professor. Muito obrigado. Enfim, eu provavelmente não posso ajudar, mas a mim ajudaram-me muito com as intervenções, porque foram muito claras sobre o que é o ambiente que eu conheço. Eu também passei, enfim, pronto, hoje sou professor universitário, é uma forma de função pública um pouco específica, mas passei pela função pública, digamos, hardcore, pela função pública, ministérios. E tenho muito a ideia de algumas coisas que aqui foram ditas e que dificultam muito do que se pode fazer. Eu achei muito interessante, no entanto, o que, vamos ver, algumas das participantes colocaram dificuldades e dúvidas que são totalmente pertinentes, mas mostraram ao mesmo tempo um otimismo quanto à possibilidade de fazer coisas. E isso eu diria que é fundamental. Agora, parece-me que enquanto estivermos nessa dicotomia público-privado, não vamos a lado nenhum. E, sobretudo, não vamos a lado nenhum enquanto tivermos uma percepção que nos é dada, por exemplo, pelos jornais, de que, ai, que perigo, os fundos que vêm da Europa vão ser todos utilizados pelo setor público. Isto é a incompreensão total. Estes fundos são fundamentais. Há muitos anos que ouvimos falar em reformas estruturais, em que qualquer empréstimo a Portugal é condicionado à realização de reformas. Mas o que se chama reformas, pura e simplesmente, é outra forma de dizer despedimento. Ora, não é isso. São precisas reformas no sentido de criar condições às pessoas para enriquecerem a sua abordagem, métodos novos, serviços novos. Eu falei em algumas das experiências Simplex que creio que se inserem muito numa via que pode e deve ser seguida, mas tudo isto exige um investimento significativo. E, portanto, os Estados não podem continuar a olhar para a função pública e para o setor público como um peso que lhes dificulta as negociações orçamentais, que lhes dificulta tudo. Não, é essencial uma administração pública que depois possa ter formas de cooperação com justamente com a atividade privada, ou possa ter formas autónomas, porque, digamos, talvez por causa dos períodos mais revolucionários, posteriores ao 25 de Abril, criou-se um anátema em relação ao Estado. Falar em Estado, falar imediatamente em desperdício, em preguiçosos, não sei o quê. Porquê? Algumas das pessoas que eu conheço que trabalham melhor, que sabem mais das coisas, são pessoas que trabalham na função pública. E que, apesar de tudo, têm orgulho de trabalhar na função pública, ainda que lhes façam tudo para lhes tirar esse orgulho. Tudo isto pressupõe, claro está, uma sociedade nova. E é por isso que acho tão importantes os planos de resiliência, os planos de reestruturação. Mas impressiona-me muito, por exemplo, há 2 ou 3 dias, um jornalista veio-me perguntar se me podia colocar uma questão, e disse, claro, com certeza, e então a questão era saber
se a austeridade devia começar em 2020 ou em 2021. Eu disse, em 2020, certeza que não. E em 2021, tudo indica também não. Porque as pessoas estão agarradas a este modelo. Epá, isto andou mal, mas é preciso voltar a onde estávamos. Não dá. Onde estávamos não presta, não serve. Não nos dá formas de combater, de criar coisas para o futuro. E, portanto, acabou. Quando até os alemães, quando até a União Europeia se convence que a austeridade não dá, vamos ser nós a ressuscitar a ideia da austeridade. Eu não sou um defensor de contas desbragadas, de dívidas alucinantes, mas há tempo para tudo. Agora temos que tratar de criar um mundo melhor. E temos que tratar de criar aquilo que muito bem alguém falou como sendo a utopia, o novo mundo em que queremos trabalhar. Agora, como dizer? Acho que é necessário haver um grande equilíbrio nas reivindicações e um grande sentido de como as coisas se devem passar. Há um ponto que foi aqui tocado que eu considero essencial também, que é o dos incentivos. De facto, o que se vê na administração pública são pessoas que fazem todas o mesmo trabalho e que, ou quer dizer, que trabalham todos para o mesmo fim, mas muitas delas trabalham de manhã à noite e outras não fazem nada ou fazem pouco. E depois recebem o mesmo ordenado. Não é que o dinheiro seja essencial, mas ajuda. É evidente que se a pessoa trabalha, quer ter o reconhecimento do seu trabalho. O dinheiro em formas de, claro, em promoção, em formas de reconhecimento desse trabalho. Isso é essencial. Não se pode encarar a administração pública como uma forma de igualitarismo em que todos são iguais, todos recebem o mesmo. Conseguir introduzir essas ideias na função pública que existe está muito longe de ser simples, eu diria. Todos sabemos que há uma forte reação, falou-se aí nos grupos criados no seio da administração pública e também isso é verdade. É obviamente verdade, isto acontece, há pessoas que têm uma verdadeira organização para bloquear quaisquer alterações. Acho que é preciso começar de imediato, é preciso ter a ideia que talvez demore um pouco para se fazer bem e não se pedir muito imediatamente respostas. Agora é preciso começar de imediato. E peço desculpa se não consigo ser melhor. E muito obrigado pelo vosso interesse. Questões difíceis para as quais é muito difícil respostas únicas ou respostas muito claras, mas muito pertinentes estas questões. Tenho aqui mais pessoas a quererem intervir, professor, portanto vou passar a palavra à Antonieta Silvino. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Deixo de dar os parabéns porque realmente estamos todos na função pública, alguns de nós estamos na função pública. Eu entrei há 17 anos e há 17 anos todos tinham uma visão diferente. Efetivamente, uma nova administração, uma nova sociedade é necessário. Nós estamos numa sociedade, como o professor falou, uma sociedade que tem a ver com a informática e todos nós temos que nos adaptar a essa realidade. Aliás, nós estamos em reunião, cada um ou no seu gabinete ou na sua casa. A necessidade de também trazer essa informação aos mais velhos. Portanto, uma sociedade que ligue a informática, que ligue as pessoas, mas que também traga essa união com as pessoas mais velhas e que não têm essas capacidades. Eu acho que muitos de nós nos esquecemos dessa realidade porque se calhar somos mais novos, não temos algumas condicionantes que felizmente o tempo não nos proporcionou, mas há muitas pessoas com mais idade que dependem muito de terceiros e que se sentem marginalizadas. Portanto, eu acho que esta nova sociedade devia englobar também uma alfabetização digital para que
muitos de nós consigamos também aproximar-nos dos mais velhos, porque os mais novos, esses já lá estão, já nasceram assim. A minha filha já nasceu com o computador nas mãos e com o telefone e aquelas coisas todas. Eu acho que é importante nós trazermos, e nós somos uma sociedade com muitos mais velhos, não é? Portanto, trazer essa sociedade para os mais idosos e também, dessa forma, evitar a exclusão, porque as pessoas que têm exclusão informática sentem-se excluídas dessa mesma sociedade e, consequentemente, a administração. Muito obrigada pela intervenção. Obrigada. Obrigada, Antonieta, por nos lembrares essa parte importante, muito importante e muito grande da sociedade e que às vezes tendemos a esquecer mesmo nas próprias políticas públicas e quando implementamos novos sistemas dentro da administração pública. Depois, a seguir, o professor fará o seu comentário. Temos aqui também uma pessoa que está inscrita como SM Lopes para intervir. Muito boa tarde. SM Lopes sou eu. Olá! Antes de mais, felicito o professor Paz Ferreira, naturalmente, pela intervenção tão pertinente e tão brilhante, como é seu hábito fazer, e também cumprimentar todos os presentes com o rosto visível ou sem ele, mas que aqui estão nesta sala digital a conversar sobre questões que a todos nós diz respeito. Não me vou alongar, apenas dar aqui uma visão um bocadinho disruptiva de tudo aquilo que eu tenho ouvido até agora da parte das intervenções. Trabalho na administração pública há muitos anos, já desenvolvi atividades diversas dentro da administração pública e tenho uma visão muito diferente dela. Talvez tenha a felicidade de trabalhar numa administração pública altamente tecnológica, com pessoas muitíssimo motivadas, que trabalham dentro e fora do seu horário de trabalho, que fazem uma prestação excelente, que têm uma visão de serviço público que as move diariamente e um serviço público de qualidade, porque o que fazem diariamente é o aperfeiçoamento das suas próprias práticas, é chegar mais rapidamente e melhor ao cidadão. Não somos uma administração única, somos uma administração no meio da grande equipa da administração pública. E, portanto, também há coisas muitíssimo boas, muitíssimo atuais, gente muito boa na administração pública, como, aliás, e o professor há pouco fez referência que nós não podemos ter esta visão dicotómica entre privado e público, mas sim analisarmos as questões numa ótica de lideranças e profissionalidade. De facto, nós temos ótimos profissionais na administração pública, temos ótimos recursos na administração pública, temos caminho a fazer dentro da administração pública para atingirmos todos patamares de elevada proficiência e elevada qualidade, porque é assim que nós aumentamos a qualidade do serviço público que prestamos, é assim que nós, de facto, reforçamos esse sentimento, porque deixem-me dizer-vos, eu acho que é um privilégio nós podermos prestar serviço público, e, portanto, a nossa visão deve ser uma visão de caminho a percorrer com vista à melhoria cada dia que passa. Não vou alongar mais, mas, de facto, o que eu gostava era de dar esta visão otimista, de dar esta visão de que a administração pública também está a desenvolver-se. Bons e maus trabalhadores existem no privado, existem no público. Bons líderes, que é o que nós precisamos na administração pública, também os há na administração privada e também há maus líderes na administração pública como na administração privada. Mas se nós sabemos que as lideranças são determinantes em qualquer setor da atividade. Portanto, queria deixar aqui esta mensagem e, sobretudo, dar a ideia de que a nossa administração pública, pese embora tenha, e aí confesso que é um obstáculo, tenha um quadro jurídico muito absorvente,
muito exigente, e aí sim o poder político precisava de ter uma atenção maior, uma atenção redobrada para poder tornar procedimentos mais fáceis, mais céleres, acautelando naturalmente aquilo que o legislador pretende acautelar, que é o efeito do resguardo da imagem pública e o resguardo da imagem privada, enfim, das pessoas na sua globalidade, mas também o resguardo e a boa utilização dos dinheiros públicos. Portanto, retirando, ou melhor, tendo em conta esses dois fatores, é preciso olhar para o quadro jurídico da administração pública e torná-lo mais amigável, mais célere, mais funcional, para que, de facto, nós também possamos, desse ponto de vista, ter ganhos de produtividade, ter ganhos de eficácia, ter ganhos de eficiência. Muito obrigada. Muito obrigada a nós por esta visão otimista e justa do que a administração pública em Portugal, na sua enorme competência e na enorme qualificação que tem. Aliás, a qualificação média da administração pública é muitíssimo mais elevada do que a qualificação média do setor privado no seu todo. E, portanto, nós temos brilhantes profissionais e muitas vezes temos é que os saber pôr nos sítios certos e dar-lhes também autonomia de decisão e de utilizarem as suas capacidades em prol de todos. Obrigada, eu não sei o seu nome próprio, só sei que é Lopes, mas muito obrigada pela... Susana Castanheira Lopes. Ok, Susana, muitíssimo obrigada, Susana Castanheira Lopes, pela sua ótima intervenção. Temos mais um pedido e depois a seguir vamos fechar as intervenções do público e devolver naturalmente ao professor Eduardo Paz Ferreira a palavra novamente, e o pedido é da Carla Ventura. Carla. Olá, viva! Antes de mais agradecer, adorei ouvir o professor Eduardo Paz Ferreira, como dizia a Filipa, vem ao encontro de uma série de questões que nos vão passando para a cabeça e preocupações, e identifiquei-me imenso com uma série de situações que foram aí colocadas. Nós temos, de facto, uma administração pública um pouco desalentada, mas como disse a Susana agora, temos ótimos profissionais também na administração pública. Eu acho que aqui, para além de falar, é a percepção que se tem da administração pública. Durante anos e anos, pelo menos nos tempos recentes, foi feita uma narrativa negativa daquilo que é a administração pública, o que é que representam os serviços da administração pública. E essa narrativa intoxicou os próprios trabalhadores da administração pública, que se deixou contagiar. E eu vejo que hoje em dia se trabalha muito para dentro, como se fala aqui, como se a justificar que fazem falta. Como se tivéssemos que justificar que a administração pública é eficaz e que faz falta. E esquecemos um bocadinho o fim comum, que é o serviço público, porque é esse o nosso mote, é servir o resto da população, que deve ser das profissões mais dignas que existem, é ser funcionário público, porque trabalha em prol do outro. E, portanto, é lógico que mudar a percepção também começa por dentro, mas temos que também trabalhar aqui a imagem que se tem da administração pública. Começa por dentro, começa pela eficácia, começa pela motivação, mas também temos que fazer um trabalho com a restante sociedade para que perceba a administração pública de uma forma diferente. Obrigada. Muito obrigada, Carla. É um ponto muito importante, que é a questão da comunicação para fora, muitas vezes, não é? Professor, pode, por favor, fazer um comentário final a estas relevantes intervenções que tivemos agora, e depois são 6 horas e vamos começar a seguir ao comentário do professor Paz Ferreira, começamos a pensar em encerrar. Professor. Exato, enfim, isso agradeço-lhe, porque tenho depois um compromisso, mas felizmente que este grupo de intervenções foi feito, porque deixa-me a mim pessoalmente muito contente, porque eu também tenho essa camisola de função pública e não penso que ser professor me diferencie em nada de um funcionário público. Eu estou lá para servir o que me parece ser o interesse público. E acho que a questão essencial é dar aos funcionários públicos uma margem de apreciação sobre o que é o interesse público e como é que o podem desenvolver. E houve aqui, mesmo no fim, uma intervenção da Carla Ventura, creio, que é fundamental, que é a questão da comunicação para o exterior.
Em Portugal, as técnicas de comunicação, de marketing e tal, não estão muito desenvolvidas. Mas mesmo assim, as empresas privadas todas têm assessores, construtores de imagem, as mais variadas coisas. Se eu bem entendo, na administração pública praticamente são os membros do governo que vagamente têm uns assessores para a informação. Mas as unidades da administração, essas não a têm. E precisavam de dar conta do que estão a fazer, para criar um ambiente mais positivo cá fora. Outra coisa que penso que seria muito importante é a questão da não exclusão dos mais velhos. Esse tema é-me especialmente caro, dada a minha info-exclusão, ou quase. Eu preciso de ajuda, também porque sou preguiçoso. Eu tenho um filho que às vezes me ajuda, que tem 22 anos, e que está-me sempre a dizer: pai, mas porquê que o pai não aprende de vez a fazer isto, em vez de me chamar e tal? Ele está cheio de razão. Mas pronto, as pessoas de idade habituaram-se a uma forma lazy e tal de fazer as coisas, e portanto é preciso insistir com elas, é preciso forçá-las a desenrascarem-se. Agora, quando digo é preciso forçá-las, não tem nada de mau sentido, pelo contrário, é mostrar-lhes: você vale o mesmo do que eu, desde que tenha as minhas ferramentas. E, portanto, vamos dar-lhe as ferramentas que eu tenho. Portanto, isso é extremamente importante. Qualidade de serviços na função pública. Eu conheço vários serviços da função pública que são de excelência e que são, digamos, uma boa razão, uma ótima razão para acreditarmos todos no futuro da administração pública e, sobretudo, para não pensarmos que reformar a administração pública é tirar tudo fora, como a água com o bebé, ou lá como é que é, o bebé com a água e o banho e tal. Não. Há muitas coisas da função pública que são para ficar, são para reafirmar, são para crescer. E depois a gordura lateral, enfim, destas pessoas que se embalam e tal, temos que descobrir formas de as motivar ou de arranjar outras soluções para elas, sem dúvida. Muito obrigado, foi interessantíssimo. Muito obrigada, professor Paz Ferreira. Mais uma vez quero lhe agradecer o enorme contributo que deu a este arranque deste CAGEP, que acho que de facto começamos com chave de ouro, abrimos esta porta com chave de ouro, com muitas linhas para pensarmos, com muito ânimo para discutirmos estes assuntos que o professor aqui outros e muitos que cada um de vocês, dirigentes da administração pública, nos vão trazer também ao longo das próximas semanas. A todos os participantes que estão aqui na nossa sessão e que vêm de anteriores CAGEPs, de anteriores FORGEPs, ou que pura e simplesmente viram a divulgação deste evento e que tiveram interesse em estar connosco e partilhar connosco este momento, o nosso muito obrigado também. Se por algum motivo se lembrarem de qualquer outra questão que gostassem de colocar ao professor Paz Ferreira, eu disponibilizo-me para servir de intermediária, portanto podem sempre enviar para o IPPS e eu depois farei chegar essas questões ao professor, mas por hoje não temos mais tempo. Não sei se o professor João Salles Gomes gostaria ainda de dar umas palavras finais. Da minha parte é tudo. Encontramos-nos nos próximos dias os participantes no CAGEP e os restantes encontrar-nos-emos com certeza noutros eventos e noutros momentos. Muito obrigada, professor. E com certeza, muito brevemente, de novo, para agradecer ao professor Paz Ferreira e, digamos, ouvir a palestra e depois ouvir todas estas intervenções, não é, que demonstraram o acerto profundo que pode ter na análise das coisas, o pensar menos dentro, digamos, do que por vezes nos aparece, ou muitas vezes nos aparece nos média, não é? Isso foi evidente. Há aqui uma frase de uma velha canção que me ocorre, de um autor que gosto muito, não é? Para melhor está bem, para pior já basta assim. Bom, e acho que isto está bem a imagem, não é? Um pouco do que aqui se passou, sendo que para o melhor
foram traçadas pistas extremamente interessantes, quer no que diz estritamente respeito à administração pública, quer no que diz respeito à relação da administração pública com o Estado e com a sociedade. Não é? Isto foi proporcionado pelas pistas lançadas pelo professor Paes Ferreira. Muito obrigado e termino apenas com esta ideia que me ocorre e que gostaria de terminar com isto. Diria que hoje fez-se universidade, num certo sentido, naquele sentido que acho que é mais interessante. Fez-se escola, fez-se universidade, não é? Debateu-se com elevado nível um conjunto de questões muitíssimo importante para o futuro de todos nós, em particular, naturalmente, para a administração pública e dos seus dirigentes. Portanto, muito obrigado, caro professor Eduardo Paes Ferreira, muito obrigado a todos, como a Isabel já disse, muito obrigado a todos os participantes, quer, enfim, os do atual CAGEP, quer todos aqueles que nos seguiram por outras vias tecnológicas, e desejo todo um bom curso. Acho que viu-se bem que pelo conjunto de intervenções feitas, começámos o curso com chave de ouro. Para melhor, está bem, para pior, já basta. Assim. Muito obrigado. Obrigado. É só uma palavra final, agradecer. Foi para mim excelente este debate, este período. Desejo-vos as maiores felicidades para o mestrado. Se por qualquer razão alguma vez quiserem falar comigo, a doutora Isabel fica já autorizada a dar o meu contato e estou inteiramente à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigada e até breve. Um prazer.